Pessoal, aquela aula foi rapidinha, não foi? Para explicar os princípios da ótica geométrica. Agora a gente começa a dar uma olhada melhor em algumas consequências daqueles princípios. Então, como eu tinha comentado ali, a gente começa falando de sombra e penumbra. Pessoal, olha só, uma sombra nada mais é do que o bloqueio da luz que vem de uma fonte. Então, pessoal, imagina que isso aqui é o tampo de uma mesa, tá? E aqui eu tenho uma fonte de luz. Esquece essa aqui por enquanto. Vamos pensar só nessa aqui. Se essa luz aqui, ela ilumina em todas as direções, vamos pensar. Um raio de luz que venha para cá, ele foi bloqueado, ó, ele não consegue iluminar o chão. Ah, mas um raio de luz, professor, que passe aqui na borda dessa mesa, ele consegue atingir o chão. Isso. Então daqui para lá, ele consegue iluminar. Ah, mas ele vai até onde? Ele vem até aqui, ó. Porque se a luz caminha em linha reta, ela não pode fazer curva. Repara o seguinte, toda essa região aqui, ó, acabaria formando uma grande sombra desse tampo da mesa. Concorda comigo? Então, se você tem uma mesa na sua sala e você ilumina com uma única lâmpada, por exemplo, a única fonte de luz é essa mesa vai projetar uma sombra bem grande, dependendo, claro, da altura. E aí, eu já queria discutir com você uma coisinha. Você já reparou então aqui que vai rolar uma semelhança de triângulo? Você já reparou que existe um triângulo aqui, ó, bem grandão? E um triangulinho aqui, ó. Deixa eu fazer em outra cor. Fazer em laranjinha. Menorzinho aqui, ó. Esses triângulos, como estão um dentro do outro, eles têm todos os ângulos iguais. É muito comum nos exercícios de física que você faça uma semelhança de triângulo. O triângulo grande está para o triângulo pequeno. Tranquilo? Então, via de regra, quando cai um exercício assim, é normal que você tenha que fazer uma semelhança de triângulo e marcar a sua alternativa correta e correr para a próxima questão. Agora vamos falar do caso de ter uma segunda fonte de luz. Se tiver uma segunda fonte de luz, a coisa vai modificar um pouquinho. Por quê? Porque essa fonte de luz ilumina naturalmente aqui, mas olha só, ela ilumina aqui. Então aqui, que deveria ser sombra, vai ser iluminado por esse cara. Então é uma região que é parcialmente iluminada. Essa luz, essa lâmpada aqui não consegue atingir esse lado aqui, mas essa consegue. Tá. Mas e aí, professor, essa fonte, quais são os limites dela? Gente, o macete é sempre esse. Como a luz caminha em linha reta, você pega, faz o melhor que você puder de uma retinha, tangenciando a borda do objeto. Então o limite da direita é aqui, e quando você vier para cá, ó, gente, eu sei que não ficou perfeito, mas você faz um esforço aí de campanha também. Se dependesse dessa fonte 2, tudo isso aqui seria sombra. Olha só, ela viria daqui até aqui. Mas a região que realmente ficou no escuro, professor, foi essa aqui. Nessa região, que é a interseção das duas sombras, galera, aqui nenhuma luz atingiu. Essa aqui é uma região de sombra. Já essa região aqui, que ficou com o lado verdinho, e essa outra aqui com verdinho, essas são regiões que são parcialmente iluminadas, porque essa região foi iluminada por essa, mas não por essa. Então aqui a gente chama essa região de penumbra. E essa aqui também. Então uma sombra e duas penumbras. Sabe aonde que você vê muito isso? Quando você tem uma fonte extensa de luz. Porque em vez de imaginar que são duas lâmpadas, pessoal, a gente podia simplesmente imaginar que é uma daquelas lâmpadas fluorescentes, assim, ó. Aí uma lâmpada fluorescente, você pode pegar qualquer outro ponto aqui que ele não vai conseguir fazer mais sombra do que já está. Então sempre que você pega uma fonte extensa de luz, ou seja, são infinitos pontos, o macete qual é? Pega uma extremidade da esquerda, delimita a sombra. Pega a extremidade da direita, delimita a sombra. A região de interseção forma realmente a sombra e as regiões que ficarem fora dessa interseção a gente vai chamar de
penumbra. Tudo bem? Agora, vamos ver o eclipse, tanto solar quanto lunar. E a gente precisa prestar atenção em alguns detalhezinhos. É um fenômeno relativamente simples, mas que o vestibular ele gosta de dar uma complicadinha, ele gosta de saber alguns detalhes que às vezes a gente não presta atenção. Vamos lá? Tanto o eclipse solar quanto o lunar se baseiam na mesma questão, no princípio da propagação retilínea da luz. Vamos pensar assim. Pessoal, aqui está a Lua, aqui está o Sol e aqui está a Terra. De vez em quando, eu disse de vez em quando, a Lua, ela se alinha aqui na órbita da Terra e fica entre a Terra e o Sol. Se ela vai esconder o Sol, então ela vai eclipsar o Sol. Então esse aqui é um eclipse solar. Perfeito? Ótimo. Pessoal, o Sol é uma fonte extensa ou uma fonte pontual de luz? Não tenha dúvida que você vai considerar o Sol como uma fonte extensa. Olha só por quê. Mesmo esqueminha, pessoal, eu já pré-desenhei aqui para a gente ver. Se o Sol fosse essa ponta aqui, ele conseguiria iluminar tudo menos essa região aqui, ó. Mas como ele não é só esse ponto, ele também tem outros pontos. Se eu vier no outro extremo do Sol, ó, e fazer o mesmo raciocínio, eu vou perceber, pessoal, que aqui, ó, ficou uma região parcialmente iluminada. E aqui no meio, deixa eu pegar um outro giz aqui, e aqui nesse pedacinho, ficou uma região completamente sombreada. Então, olha só, para quem estiver aqui no planeta, o cara consegue ver o Sol normal. Para quem estiver aqui, também consegue ver o Sol normal. Mas para quem estiver aqui ou aqui, não consegue ver o Sol totalmente porque a Lua está bloqueando parte dele. Então a gente fala que quem está nessas regiões aqui está observando um eclipse solar parcial. Mas o sortudo que estiver bem aqui, então são muito poucas regiões do planeta que vão ter essa sorte, quem estiver aqui vai olhar para o céu e vai ver o Sol? Não vai, porque ele está na região de sombra completa. Esse cara está vendo um eclipse solar total. É lindo, eu já tive essa sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e eu pude ver um eclipse solar total. É a coisa mais linda. O dia vira noite, então o Sol, a Lua entra na frente do Sol e consegue tampar completamente. E aí uma curiosidade, nem sempre a Lua está numa distância boa. Às vezes a Lua está longe demais da Terra, ela está no que a gente chama de apogeu, e quando ela está no seu apogeu, ela não consegue fazer o disco do Sol esconder completamente. Então o aro do Sol fica visível. É um eclipse solar, mas é um eclipse solar anular ou anelar. Ele deixa um anel de luz do Sol. É muito bonito também, mas o eclipse total, completo, putz, cara, esse é um absurdo. É muito bacana de ver. Então você olha para o céu, estrela aparece, meio-dia, tá tudo estrelado, muito legal. E daqui a pouco a Lua vai saindo e aí você volta a ver o Sol, volta a ser dia normal. Quer dizer, olha só, o cara tem que estar no lugar certo, no dia certo, e detalhe, não pode estar nublado, porque senão atrapalha muito também, tá? Mas, né, vamos lá. Pessoas, tudo bem? A propósito, um outro detalhe sobre esse eclipse aqui que você precisa saber. Essa fase da Lua aqui, você sabe identificar qual é? Se ela é lua crescente, se ela é lua minguante, se ela é lua cheia, se ela é lua nova. Você consegue? Pessoal, vamos ver uma coisa? A face iluminada da Lua está aqui, ó, virada para o Sol. Então, se a face iluminada da Lua está virada para o Sol, o que a gente está vendo realmente da Lua? Nada, você não está vendo a Lua. Então, se você não está vendo a Lua, significa que esse eclipse acontece sempre na Lua nova. Lua nova é aquela que não está visível para a gente, no horário do eclipse, pelo menos. Agora, professor, por que não tem um eclipse solar toda vez que tem uma lua nova?
Então, pessoal, isso tem a ver com a posição do plano da órbita da Lua. Enquanto que o Sol, imagina que a minha cara aqui, que ela fosse a Terra. Enquanto que, aparentemente, o Sol gira em torno da Terra, por favor, é uma questão de referencial, tá? Enquanto que o Sol gira em torno da Terra aqui, a Lua está girando mais ou menos assim, ó. Ela passa aqui na frente, vem lá atrás, sobe aqui. Então não é sempre que eu consigo coincidir o Sol está passando aqui com a Lua exatamente aqui. Quando isso acontece de tempos em tempos, aí eu tenho um eclipse solar. Beleza? Então fique esperto, lua nova, para acontecer o eclipse mais raro, que é o eclipse solar. E já já eu vou botar uma imagem para você aí de um eclipse solar visto do espaço também. É muito legal essas imagens, tá? Então eu vou cortar o clipe aqui para a gente poder fazer umas outras imagens. Agora a gente volta e eu queria te mostrar o eclipse lunar. Já o eclipse lunar, pessoal, é o contrário, né? Quem está sendo eclipsado, quem está sendo escondido é a Lua. Por quê, professor? Porque o Sol está aqui, a Terra está aqui e o tempo inteiro o Sol provoca uma grande sombra na Terra. Olha só, a Terra fica com uma sombra aqui por esse ponto. Se você pegar outra região do Sol, a gente forma outra sombra. E aí a gente cria o que a gente chama de cone de sombra. A Terra cria no espaço um grande cone de sombra, afinal de contas a Terra é muito maior do que a Lua. Ah, tá, professor, mas essas regiões aqui, deixa eu adivinhar, essas regiões são penumbrais. Exato, são regiões que são parcialmente iluminadas. Muito bem, então quando a Lua está passando na órbita dela e tem aquela coincidência de órbitas e a Lua entra nessa região, aí acontece um eclipse lunar. E aí, já de cara, a Lua se esconde dentro da sombra da Terra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa Lua é o quê? Minguante, crescente? Nova não é, né? Então, ela é lua cheia, pessoal, porque imagina que o povo está aqui, ó, aqui, desse lado da Terra, olhando para o céu. A face da Lua está totalmente iluminada, ó, pelo Sol. Então, quando a Lua está totalmente iluminada, ela é a fase cheia. Então, para acontecer o eclipse lunar, você tem que estar na fase de lua cheia. Tudo bem? Agora, uma curiosidade, você já deve ter visto um eclipse lunar. Por que você já deve ter visto? Eu falo isso com alguma segurança. Porque, primeiro, ele é muito mais frequente. 2, ele é muito mais democrático. Porque todo mundo que está nesse hemisfério do planeta, do lado de lá que está à noite, vai conseguir ver esse eclipse. Só não vai ver o eclipse quem está desse lado de cá, concorda comigo? Ah, tá. Então se é dia eu não consigo ver o eclipse, mas se eu estou do lado noturno, eu consigo ver o eclipse lunar. Perfeito. Então tá bom. Mas se você já viu um desse, você percebeu também que a Lua ela não fica escondida realmente, ela fica avermelhada. Já parou para pensar por quê? Então ela fica parcialmente iluminada. Mas professor, se não tem nenhum raio de luz chegando aqui, como que a Lua fica vermelha? Como é que ela fica daquela cor? De onde está vindo essa luz? Essa parte é bem legal, pessoal. É porque a Terra ela tem uma atmosfera. E quando a luz do Sol bate aqui dentro da atmosfera, por um fenômeno que a gente vai entender lá de dispersão de luz, a gente vai perceber que essa região aqui mais interna vai ficando mais avermelhada. Enquanto que a gente vem para cá, pro laranja, é tipo um arco-íris, só que é tipo o pôr do sol também. O esverdeado. Ah, professor, e lá na ponta mesmo, lá na ponta, a gente vê a cor mais vermelha. Ah, tá, porque o vermelho é aquela cor que sofre menos desvio, a cor do pôr do sol é vermelho alaranjado, então quando a Lua ela entra nessa região aqui, embora não tenha nenhuma luz direta sobre o Sol, a dispersão da luz do Sol pela atmosfera da Terra faz com que a Lua seja razoavelmente iluminada, então a gente vê uma ela vermelhona no céu. Professor, se a Terra não tivesse atmosfera, aí a Lua desapareceria de repente? Exato. Você só conseguiria ver, ou melhor, deixar de ver a Lua
se a Terra não tivesse a atmosfera. Mas o eclipse lunar tem lá o seu charme também, ele é bem bonito. Vou botar umas fotos para você aí, tá? E vou fazer uns comentários também, porque tem dois tipos de eclipse lunar, até pela posição da Lua em relação a essa sombra, porque ela pode ser um anelar também, um penumbral, e aí a gente vai ver esses tipos de eclipse lunar. Embora eu acho que isso não vá cair no vestibular. Eu acho que o vestibular ele é mais tradicional, ele bota um eclipse normalzinho aqui para você, um eclipse normalzinho aqui também. Ele não vai levar em consideração essa questão do perigeu, do apogeu, ou seja, se a Lua está afastada ou se ela está mais perto. Então o eclipse solar total acontece o mais perfeito de todos quando é lua nova e ela está mais perto da Terra, facilitando a formação da sombra. Quando a Lua está perto da Terra, essa posição a gente chama de perigeu. Mas quando a Lua está mais afastada da Terra, ela está no que a gente chama de apogeu, a sombra não é tão bem definida assim. Então fica aquele anel de luz em volta do Sol, tá? Se por acaso cobrarem isso de você, saiba que é por causa de uma distância relativa aqui entre a Lua e a Terra, ou a Lua e o Sol. Tudo bem? Vamos seguir? Eu vou apagar a luz aqui agora e a gente vai seguir para a câmara escura. Até já! E agora, continuando essa parte de fenômenos, vamos ver mais dois fenômenos. O primeiro é câmara escura. Pessoal, câmara escura, nossa, tem uma aplicação imensa. Porque tudo que eu falar aqui para você vai servir para câmara escura, mas serve de analogia também para o funcionamento de uma câmera fotográfica, de uma filmadora, como também do funcionamento do próprio olho humano. Eles são muito, muito, muito semelhantes. A essência tanto da explicação de como se enxerga com o olho, como se enxerga através de uma câmera, como se forma uma imagem numa câmara escura, a base é rigorosamente a mesma. E tudo se baseia no princípio de que a luz caminha em linha reta. Tudo bem? Pessoal, para quem nunca viu uma câmara escura, eu vou mostrar aqui para você na imagem, mas já fica no seguinte, é uma caixa totalmente escura por dentro, de preferência, quando você quer fazer uma câmera escura bem legal, você pinta ela por dentro de preto. Como é que eu posso fazer? Ou uma caixa de sapato, ou uma latinha. Eu fazia muito com lata de leite condensado. Eu comia o leite condensado primeiro, depois eu ia lá, pintava ela por dentro. E a parte que ficar com a tampa ainda, né, o fundo da lata, você faz um furinho, mas tem que ser um furinho bem pequeno. Qual que é a ideia desse furinho bem pequeno? É que só permita a passagem de um raio de luz para cada ponto que eu tiver do objeto que eu quero observar. Guedes, eu acho que eu não entendi. Gente, olha só. Esse é o cara que criou a câmara escura. Aqui é o fundo da lata de leite condensado. Aí ele coloca aqui, pessoal, geralmente um papel vegetal, um papel manteiga, um fundo que é translúcido. Conhece esse nome? Pois é. Ele deixa um semi-transparente. Desse lado de cá, pessoal, ele faz um furinho, tem que ser bem pequenininho mesmo. Aí ele aponta esse furinho para algum objeto que seja bem iluminado, ou uma vela, ou uma árvore que esteja sendo iluminada pelo sol. Aí o que acontece? Vamos pensar assim, do topo dessa árvore, pessoal, saem infinitos raios de luz, você concorda comigo? Ah, vai ter raio de luz saindo para lá, para cá, mas um deles me interessa, esse aqui, ó, que é o único raio que consegue entrar na câmara escura. Se a luz caminha em linha reta, nenhum outro raio conseguiria penetrar esse buraquinho, se ele for bem pequeno. Ah, professor, e do meio da árvore sai algum raio? Claro, de todos os pontos da árvore vão sair raios, mas eu só vou fazer 3 para você entender. Daqui, do meio da árvore, vai sair um raio que vai que vai penetrar a câmara escura e vai atingir o papel aqui. E do pé da árvore? Ah, do pé da árvore também saem infinitos raios, mas vai ter um que vai conseguir entrar aqui na câmara escura. Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho? Do topo da árvore, onde que foi parar o topo da árvore? Não foi aqui? Então aqui vai estar a imagem do topo da árvore. Aqui não era o tronco da árvore? Então está aqui o tronco da árvore. Ah, então a árvore, professor, vai aparecer ali no fundo, vai projetar uma imagem ali no fundo de cabeça para baixo. E ele é nitidamente, galera, menor, né, do que o objeto.
O seu olho funciona assim? Funciona. Aqui seria a entrada de luz do seu olho, a pupila. Aqui seria o fundo do seu olho, onde projeta a imagem, a retina. Se fosse uma câmera fotográfica, isso aqui seria o diafragma, que é o que abre e fecha para entrar mais ou menos luz. E aqui seria o sensor da sua máquina fotográfica, ou o filme das mais antigas, né? Beleza, pessoal. Agora, como que ele cobra isso? Ah, de várias maneiras. Mas o clássico dos clássicos, ele vai dizer assim para você: olha, eu tenho aqui um objeto que tem um certo tamanho, um O. Eu formo aqui desse lado uma imagem de tamanho I. Geralmente ele quer saber uma relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Para isso, pessoal, você vai ter que enxergar aqui, olha só, uma semelhança de triângulo. Esse triangulão semelhante a esse triangulinho. E aí o que importa para você aqui, ó? A distância aqui, ó, da árvore até a entrada da câmara escura eu vou chamar de Dzão, e da entrada da câmara até lá, a linha do objeto, eu vou chamar isso aqui de Dzinho. E aí, pessoal, a regra clássica ficaria como? Tamanho do objeto, O, está para a altura do triangulão, que é o Dzão, assim como, você não começou com O aqui? Vai começar com I aqui. Tamanho da imagem está para a altura do triangulinho que você chamou de Dzinho. Professor, você está sugerindo que eu decore isso? Mas em hipótese nenhuma eu quero que você decore isso. Eu quero que você entenda como é o funcionamento de uma câmera escura. E a partir do exercício, você vai lá e constrói uma regra de 3. Fechou? Simples. Já já a gente vai fazer exercício disso aqui, você vai ver que é boiada. E quando eles complicam, eu vou mostrar como solucionar. Vem comigo aqui, que eu queria fechar essa aula falando de ângulo visual. Ângulo visual é muito importante, porque tem várias pegadinhas que a gente pode botar na sua prova para tentar enganar você, comparando o senso comum, que é aquele conhecimento que a gente tem do dia a dia, com o conhecimento realmente científico. Por exemplo, você acha que quando você está perto do espelho, você fica maior? Mas quando você se afasta do espelho, você fica menor? Aí você pode ter uma sensação assim: não, se eu quero enxergar mais detalhes do meu rosto, eu me afasto do espelho para poder ver melhor. Então, essa é a parte que você cairia na pegadinha. Sabe por quê, pessoal? Porque a sensação visual da gente se dá por uma questão de ângulo de abertura do olho, do que a gente consegue ver. Não entendi, Guedes? Imagina que isso aqui é o seu olho, ele está posicionado ali. Aí você está observando alguém, isso aqui é alguém, tá? É muito comum a gente usar seta. Isso aqui pode ser minha árvore, pode ser uma pessoa, pode ser o que eu quiser. Se eu quiser entender como aquela pessoa enxerga, olha só, o ângulo visual dela é definido como que, ó, do pé do cara, faz uma retinha até aqui. Da cabeça do cara, faz uma reta até a entrada do olho lá. Eu quero que você perceba aqui que formou um certo ângulo, θ, chamar de θ1. Agora, se essa pessoa começar a caminhar na direção do observador, uma hora, por exemplo, ela vai estar aqui, ó. E aí eu quero deixar muito claro para você, pessoal, que a altura do cara não mudou. A altura dele não mudou, mas olha só, o ângulo de abertura mudou. Porque olha aqui, ó, da cabeça dele até a entrada do olho, do pé dele até a entrada do olho. Olha o que aconteceu. Formou um ângulo de abertura maior, um θ2. Quanto maior é o ângulo de abertura, pessoal, maior a sensação que a gente tem de que aquele objeto é grande. Agora, quanto mais afastado você está, menor vai ficando o ângulo de abertura e a sensação que dá é que aquele cara é pequenininho. Tenta imaginar, eu, por exemplo, que sou do Rio de Janeiro. Quase todos os pontos do Rio de Janeiro que você tiver no litoral, você consegue ver o Cristo. Tá, o Cristo te parece sempre uma coisa longínqua, pequenininho. Já foi lá? Já foi no pé do Cristo? Quando você chega perto dele, você olha, o teu ângulo de abertura tem que ser enorme para você enxergar
dos pés do Cristo até a cabeça do Cristo. Isso te dá uma sensação visual de que é muito maior. Então fica esperto já. Vai chegar em espelho plano, eu vou falar assim para você, galera, a imagem se formando longe, fica menor? Não, não fica menor. O tamanho aqui é o mesmo, ó. Não importa a distância. Agora, a sensação de quem vê depende do ângulo de abertura. Quanto maior é o ângulo de abertura, mais sensação que tem de que o objeto é maior. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Agora vamos seguir para o aprofundamento, onde eu quero falar um pouco mais sobre cores e depois a gente segue para o treinando para a gente poder exercitar bastante exercício dessa parte básica aqui. Embora, vamos conversar sério, não é o tema mais recorrente do mundo em vestibular, mas é uma boa base para você entender a reflexão de espelho plano, a reflexão de espelho esférico, lentes principalmente. Tudo isso aqui, pessoal, não subestima, porque é muito útil para entender tudo que a gente vai ver pela frente. Gente, bons estudos para você. Até daqui a pouco. Até!